Hoje está connosco o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bom dia. Olá, bom dia. Vamos então analisar os temas da imprensa. Sim, e começamos por esta questão do público relativamente ao concurso dos professores. O Governo pede a fiscalização de uma norma sobre os horários ao Tribunal Constitucional e é a primeira vez que o faz em 27 anos. É verdade, há esse aspecto inédito, considerando que já houve governos de minoria em que o Parlamento poderia ter decidido de forma contrária ao Governo naquilo que são medidas executivas, e aqui está um dos aspectos da polémica, mas a verdade é que, como disseste bem, é inédito esta tentativa de o Governo contrariar, através do Tribunal Constitucional, uma medida que tinha sido proposta pelo Parlamento. E o que é aqui interessante, e os jornais salientam isso, em particular o Público, que lhe dá grande destaque, é o facto de a grande razão que está por detrás desta tentativa de condicionar ou de reverter uma proposta do Parlamento a ser questão orçamental. Isto é, se esta medida do Parlamento fosse por diante, haveria aqui um prejuízo para os cofres do Estado que o Governo diz não ser entendível. E por isso é que, neste pedido ao Tribunal Constitucional, é colocado também um prazo, isto é dito aos juízes do Tribunal Constitucional, das duas uma, ou decidem realmente contra esta medida do Parlamento em tempo útil, e em tempo útil até junho, isto é, antes do início do próximo ano letivo, ou então a medida será absolutamente inútil, na medida em que, se depois viesse a ser aplicada, isto é, se fosse revertida esta proposta de os docentes do quadro não ficarem obrigados a preencher todos aqueles lugares, nomeadamente os lugares de horários incompletos. Se isso viesse a acontecer ao longo do ano letivo, isso criaria o caos completo, seria absolutamente inexecuível essa mesma medida. E, portanto, é colocada aqui uma pressão, como diz o Jornal Público, na prática o Primeiro-Ministro deixa os juízes do Tribunal Constitucional sob pressão, porque ou é até junho ou então já a medida não terá nenhuma utilidade. E vai ser interessante ver como é que o Tribunal Constitucional vai reagir a esta pressão do Governo, sabendo-se que este Governo, e em particular o Partido Socialista que está por detrás deste Governo, foi no passado recente muito crítico a pressões que eram feitas sobre o Tribunal Constitucional. Recorde-se tudo aquilo que ao longo dos chamados anos da Troika aconteceu relativamente a medidas em que o Tribunal Constitucional interferia, apesar das pressões do Governo de Pedro Passos Coelho, para evitar exatamente essas interferências. O Semanário Expresso revela hoje que Portugal ainda não tem um representante de Angola cá no nosso país. Ao que tudo indica, ainda devido ao processo Manuel Vicente, que abriu uma guerra, digamos assim, entre Angola e Portugal, isto para ser dura nas palavras, mas a justiça angolana estará desagradada com a justiça portuguesa e isto vem mostrar esse entendimento. Está desagradada e parece continuar desagradada. Haveria aqui um sinal de que, eventualmente, com a transição de poderes progressiva para João Lourenço, poderia haver um desanuviamento desta tensão entre Portugal e Angola. E este seria o momento em que João Lourenço é não apenas o Presidente de Angola, mas também o Presidente do MPLA. E, portanto, haveria aqui uma espécie de reforço de poder que, eventualmente, colocaria em melhor situação este entendimento entre Portugal e Angola. Aparentemente, não é o que está a acontecer. Isso está a deixar, de alguma forma, surpreendidas as autoridades portuguesas, que estão a ser muito cautelosas na reação, e os jornais que hoje tratam isto, em particular o Expresso, fala exatamente dessa tentativa de desdramatização, quer do Presidente da República, que diz que o novo embaixador até já tem o agrément de Lisboa e que, portanto, não há aqui nenhuma razão para alarme, quer do próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, que, numa resposta ao Expresso, diz que Portugal não comenta as decisões dos países terceiros quanto às suas representações diplomáticas, da mesma forma que esses países não comentam as decisões de Portugal quanto às suas representações diplomáticas. Mas há aqui um remoque nestas palavras de Augusto Santos Silva. É porque, na verdade, o governo português considera que o governo angolano está a interferir, nomeadamente num aspecto que em Portugal é muito sensível, que é a separação de poderes entre o lado judicial e o lado político. Isto é, o governo português não percebe
porque é que Angola não entende que o governo português nada pode fazer relativamente ao sistema judicial vigente e que, portanto, o sistema judicial tem ali uma esfera de autonomia que, mesmo que o governo português quisesse fazer alguma coisa, não o poderia fazer. E, portanto, este jogo de palavras aqui do Ministro dos Negócios Estrangeiros português relativamente a esta matéria parece-me particularmente revelador daquilo que continua a ser essa tensão entre Angola e Portugal, independentemente das transformações que estão neste momento a acontecer no interior do governo angolano. Ricardo, foi a grande notícia do dia de ontem e hoje está nas capas dos jornais, a cimeira histórica entre os líderes das Coreias e que chegaram a um acordo de paz para um ano na Península Coreana. Agora resta a dúvida sobre o cumprimento desse entendimento. Pois, há aqui, quanto a mim, dois aspectos e o DN, na sua página inicial, fala de alguma maneira disso, que é a aproximação a Moon, e depois o outro aspecto, que é Trump ser o novo desafio de Kim. Este é um cenário particularmente complexo, em que nós começamos agora a entender um bocadinho melhor o que é que Donald Trump queria dizer quando fez todas aquelas ameaças, dizendo que iria destruir por completo a Coreia do Norte se alguma coisa fosse feita. Na altura aquilo parecia mais uma daquelas formas de Donald Trump exuberantes de exibir o seu poder, o poder real e o poder muitas vezes fictício. Agora começa-se a perceber que, eventualmente, nessa altura já haveria movimentações tectónicas, movimentações diplomáticas subterrâneas que ajudam a compreender o que é que está neste momento a suceder. Que é verdadeiramente uma aproximação entre as duas Coreias na Península e, por outro lado, também uma tentativa de desanuviar uma tensão de caráter nuclear que preocupava praticamente todo o mundo e até preocupava os aliados teóricos da Coreia do Norte, em particular a China. Agora, não sabemos quais são as consequências disto. Há aqui claramente uma coreografia que está a ser bem encenada, mas que nós não sabemos se será consequente. E todos nos recordamos que já em 2000 e depois em 2007 houve também tratados de paz assinados pela Coreia do Norte, que depois foram muito rapidamente rasgados. Em 2012, o presidente da Coreia do Norte prometeu que não fazia mais testes com mísseis nucleares e 2 semanas depois fez um teste com aquilo que eles na altura chamavam um foguetão, mas que nós percebíamos que tinha ali um intuito de caráter militar. E, portanto, não temos aqui nenhuma garantia de que isto possa ter resultados. Saberemos um pouco mais, e aqui entra a tal variável Donald Trump, que é mencionada no Diário de Notícias, saberemos um pouco mais quando, agora em maio ou em junho, o presidente da Coreia do Norte e Donald Trump se vierem a encontrar. E aí Donald Trump já deixou uma mensagem, que hoje os jornais repetem, que é de que, das duas uma, ou o Donald Trump vai para essa reunião de forma confiante, isto é, considerando que desta vez realmente as coisas são diferentes, ou então ele nem sequer lá coloca os pés. E se conhecendo, como nós conhecemos Donald Trump, se na verdade as circunstâncias não lhe forem favoráveis e se não houver realmente aqui alguma coisa de palpável que saia desse encontro, muito provavelmente o presidente americano recuará e deixará de novo a Coreia do Norte numa situação de fragilidade, que é uma situação de fragilidade. Isto só está a acontecer porque, na verdade, o povo coreano está agora debaixo de muito más condições, com uma parte da população já a passar fome e a chegar a um nível, por causa exatamente dos desembargos, a chegar a um nível insustentável, mesmo segundo os padrões norte-coreanos, que são particularmente austeros. Ricardo, por cá ao nível político temos António Costa a preparar o Congresso Socialista, já apresentou a moção que vai levar ao Congresso e foi entregue ao Presidente do PS, e o público refere que António Costa vai para eleições sem definir política de alianças, quer reciclar o partido, mas só em cima das eleições verá-se mais ao centro ou mais à esquerda. Pois, este é o primeiro passo sério que o Partido Socialista dá a definir aquela que será a sua estratégia, ainda não o programa eleitoral, mas aqueles que são as linhas orientadoras do Partido Socialista para a próxima legislatura. E o que é interessante é que essa perspectiva que tu agora mencionaste, e que é a perspectiva que o Jornal Público dá, quer na peça noticiosa, quer também no seu editorial,
não é consensual. E o Diário de Notícias, que toca também nessa questão, tem uma leitura diferente da leitura que o Jornal Público faz. Para o Jornal Público, nas peças e em particular no editorial, há aqui um sinal claro de António Costa de dizer que esta solução governativa, que nós chamamos a geringonça, terá em últimas exibições. Isto é, que o Partido Socialista, a partir de agora, deixa tudo em aberto no que diz respeito a coligações para o dia a seguir nas eleições legislativas de 2019. E que há aqui uma omissão em relação ao que ficou inscrito neste documento estratégico. Já o Diário de Notícias diz que não. O Diário de Notícias diz que podem ficar sossegados aqueles que temem que, eventualmente, o Partido Socialista se possa entender com Rui Rio e de que, nas entrelinhas deste documento, está de forma muito clara uma aproximação de esquerda. Costa diz uma coisa de esquerda e é o título que o Diário de Notícias aqui coloca. E, portanto, a leitura que o Diário de Notícias faz é de que, embora não haja ali uma referência direta sobre o que é que António Costa pretende fazer depois destas eleições, a verdade é que dificilmente ele largará a mão a Bloco de Esquerda e a Partido Comunista. E essa é a grande incógnita e aquilo que nós veremos daqui a um tempo, quando percebermos um pouco melhor, nomeadamente em junho, quando houver uma convenção socialista para começar a definir aquelas que são as linhas orientadoras do programa governativo. Ricardo, e já temos pouco tempo para falar de Ricardinho, que estará a caminho de Alvalade, do Sporting. Ricardinho, 5 milhões para o conseguir convencer a ir para o Sporting. Estes são números a que nós não estávamos habituados quando a bola é mais pequena e o campo não tem as dimensões do campo de futebol de 11. No futebol de salão era uma espécie de parente pobre do futebol. Agora começamos a perceber que, pelo menos em figuras como o Ricardinho, já se começa a falar de números idênticos àqueles que nós estávamos habituados a falar no futebol de 11. E está hoje em destaque na capa dos jornais esportivos. Sim. Ricardo, obrigada. Obrigado. Um bom fim de semana.